Você vai fazer um desenho de um sistema reprodutor feminino pra mim? Vai ficar tão lindo quanto o verdadeiro. Meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco aqui sobre os tipos de laqueadura que podem ser feitos, como por exemplo, só amarrar a trompa, ou corta e amarra, só corta, ou tira a trompa inteira. Eu vou contar um pouco das diferenças entre elas. Vou falar sobre os tipos de cortes que podem ser feitos na sua cirurgia e tipos de anestesia também. E vou falar um pouco sobre DIU de cobre e DIU Mirena, porque às vezes você não tem idade ainda para fazer a laqueadura, ou você ainda não tem certeza se você quer fazer a laqueadura, e aí são boas opções para você. Então vamos lá. O meu marido me ajudou a fazer um desenho. Ele fez 2 desenhos aqui para eu mostrar para vocês como que é, né? Porque só eu falando não fica tão legal, então ele fez a gentileza de fazer esse desenho pra mim. E eu tô com uma cola aqui também, ó, de tudo que eu quero falar, porque senão eu esqueço. Bom, primeiro, eu vou falar sobre os tipos de laqueadura que existem. Então, às vezes você fala assim, vou fazer uma laqueadura, mas você nem pergunta pro médico o que ele vai fazer em você, e às vezes ele só amarra as trompas. Então, deixa eu mostrar aqui, eu não sei o nome dessa técnica, tá? Mas é a técnica que eu falo que é a técnica amarrada. Isso era feito muito no passado, então por isso que no passado a gente via muito mais mulheres que fizeram a laqueadura e acabou revertendo, acabaram engravidando, tá? Então, a técnica que amarra, ela só vai colocar um clips aqui assim nas trompas. Então isso vai impedir o óvulo de descer. Eu peguei um papelãozinho aqui, ó, finge que isso aqui é uma trompa. Ele pode só colocar um clips aqui, né, para impedir a passagem, né, para bloquear a passagem, ou eles pegam a sua trompa e fazem assim e colocam clips aqui, que aí fica mais difícil, né, de ocorrer a reversão, no caso, né, desse clip sair. Porém, ainda a chance é grande, né? Porque, pô, o óvulo é uma célula. Então, às vezes ele pode até passar por aqui no meio, entendeu? Não é nada garantido essa técnica. Então, antigamente se fazia muito, mas devido a ser a baixa eficácia, hoje não se faz tanto. O que se faz mais hoje é a técnica de Pomeroy. A técnica de Pomeroy... Eu tô com uma borracha aqui também, tá? Já vou mostrar pra vocês. Ela vai cortar uma parte da trompa. Peraí. Aqui. Vai cortar uma parte daqui. E aí, ele pode apenas cauterizar aqui, né? Essas 2 partes aqui. Ou ele também pode colocar alguns clips aqui. Tem uma colega que eu conheço que, além do médico cortar um pedaço das trompas, né, um pedaço assim de 1 centímetro, meio centímetro, enfim, não sei, ele ainda colocou 3 clipes de cada lado. Então, assim, foi um método seguro, eu acredito, né? Só que esse ainda não é o método mais seguro da gente fazer a laqueadura. Eu tô falando aqui, mas referente ao meu conhecimento de paciente, tá? De tudo que eu estudei durante alguns anos aí. É óbvio que eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, porque eu não sou médica e você tem que consultar o seu médico. Só tô dando uma orientação para que vocês questionem o médico de vocês qual método que será feito em vocês, porque é importante saber o que vai ser feito no seu corpo, tá? Bom, a próxima técnica que pode ser feita é a fimbriectomia. Vocês sabem o que são fímbrias? Eu não sabia até eu fazer minha fimbriectomia. Meu marido espirrou ali. Tá vendo aqui o nosso ovário? E aqui, ó, deixa eu mostrar bem de pertinho, a gente tem as fímbrias. Essas fímbrias é uma explicação bem de paciente, tá? Elas agem como mãozinhas que quando o ovário secreta, né, o óvulo maduro, essas mãozinhas começam a puxar esse óvulo pra cá, pra ele vir mais facilmente, ele sair do ovário e vir pelas trompas. Então, essas fímbrias fazem essa captação. Então, tem médico que faz só a fimbriectomia. Ele tira essa parte aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou dar uma apagadinha aqui. E aí, essa técnica, ela é muito controversa porque alguns médicos... Porque alguns médicos acreditam que ela pode ser considerada uma mutilação no corpo da mulher. Porque aí, uma vez que você te retirou as fímbrias,
Se a mulher quiser engravidar novamente, quiser fazer uma reversão, é muito difícil. Por quê? Ela não tem mais aquelas mãozinhas aqui, ó, pra puxar. Então, fica muito mais difícil. Como você vai fazer uma reversão, né? Se você cortou só um pedacinho, é simplesmente ir lá e grudar de novo. Se você retirar as fímbrias, é muito mais difícil você fazer essa reversão. Então, alguns médicos consideram isso uma mutilação. Muitas mulheres que querem reverter falam, ai, meu médico me mutilou, tal. Mas esse é um método muito seguro, porque você tira as mãozinhas que vão lá retirar o óvulo maduro do ovário. Eu fiz também essa técnica. E aí a gente parte para a próxima técnica, que é a salpingectomia, que foi a que eu fiz. Que aí ele tira quase toda a trompa ou toda a trompa. Ixi, gente, tá balançando tudo aqui porque eu tô apagando com a borracha. Tô apagando tudo o desenho do meu marido. Então, na salpingectomia, ele vai tirar a trompa inteira. Nossos gatos estão fazendo uma bagunça aqui. Ele vai tirar a trompa inteira. Então, vai retirar as fímbrias e vai retirar a trompa também. Vai deixar só um pedacinho aqui. Então, essa é a técnica mais segura que existe, tá, gente? Por quê? Porque quando você somente corta um pedacinho, para essa trompa se regenerar, se juntar de novo, é mais fácil. Agora, se você tira tudo, então assim, como que não tem fímbrias para puxar o óvulo e não tem trompa para fazer a passagem até o útero, entendeu? Então, dificilmente isso aqui vai reverter, entendeu? Tanto que na literatura eu não consegui até hoje achar nenhum caso de uma reversão feita com essa técnica, tá? Reversão, eu digo assim, reversão espontânea, tá? Porque se você for reverter com um médico, enfim, talvez até ele consiga dar um jeito, né? Nunca se sabe o que os médicos são capazes, né? Mas o corpo humano construir uma trompa nova, aí é muito difícil, né, gente? Então não tem nenhum caso na literatura de reversão espontânea. Agora falando da taxa de falha da laqueadura. Existe um consenso geral aí, né, que a laqueadura tem uma taxa de falha de 0,5% ao ano, no caso, tá? Então, em um ano, de 200 mulheres que fizeram a laqueadura, uma vai engravidar. Então, assim, realmente dá um medo. Porque, pô, se for pensar aí em 10 anos, quanto que essa taxa de falha aí não aumenta, né? Porque é cumulativo durante os anos. A gente tá falando de um ano só, de 200 mulheres, uma engravida. Só que a gente tem que pensar que essa taxa de falha da laqueadura tá considerando todos os métodos. Então tá considerando o método que só põe um clips, o método que dobra ela e põe um clips, o método que só corta, o método que corta e põe clips, e o método também que tira tudo, entendeu? Então, esse 0,5% tá junto aí disso tudo, principalmente aquelas laqueaduras do passado que só amarrava. Então, eu acredito que a técnica cortada ou que você corta um pouco mais da trompa seja muito mais seguro. Então, se você está decidida mesmo por fazer a laqueadura, pergunte para o seu médico qual método será feito. Às vezes compensa mais até trocar de médico, porque vai que ele só quer amarrar suas trompas, entendeu? Tem uma colega que está passando por essa situação. O médico fala que ela é muito nova, que ele vai só amarrar. Então, ela não quer fazer com esse médico, ela vai procurar outro. Bom, eu já falei sobre os tipos de laqueadura, então eu vou falar um pouco sobre a taxa de falha de alguns métodos para vocês compararem, tá? Desculpa. Então, o DIU de cobre, por exemplo, que era o que eu usava, já vou falar um pouquinho mais sobre ele, tem 0,6% de taxa de falha, um pouquinho mais que a laqueadura. Então, de 200 mulheres, um pouquinho mais de uma por ano vai engravidar. Esse método vai falhar. Esses métodos todos que eu vou falar agora e que eu já estou falando são com uso perfeito, tá, gente? Porque existem duas formas de você verificar se um método ele vai dar certo ou não, se ele tem eficácia ou não. Com o uso perfeito e o uso típico. O uso perfeito, no DIU, por exemplo, de cobre, só para exemplificar, é aquela mulher que colocou o DIU, fez o acompanhamento, faz acompanhamento a cada 6 meses para ver se ele está no lugar, checa se o fio do DIU está no lugar, enfim, uma mulher assim que faz o uso perfeito, segue todas as recomendações do contraceptivo, do método contraceptivo. Por exemplo, pílula. Se a mulher ela toma todos os dias, se ela toma sempre no mesmo horário, se ela toma a pílula certa para ela, se ela não tomou nenhum remédio
que corte o efeito, se ela não teve diarreia, se ela não teve vômito. Então, tudo isso é o uso perfeito. Agora, o uso típico é tudo ao contrário disso. Por exemplo, vai colocar um preservativo, não coloca da forma correta, não usa o tempo inteiro, desde o início da relação. Bom, então, taxas de falha dos outros métodos. A pílula tem uma taxa de falha de aproximadamente 0,3%. Então, assim, isso são todas as pílulas. Pode ser que tenha umas que sejam melhores, outras piores, enfim. Então, de cada 300 e poucas mulheres ali, uma vai engravidar. Por ano isso. Então, no outro ano, pode ser você. Então, cuidado, usa sempre 2 métodos. O método mais eficaz que a gente tem hoje não é a laqueadura. É o implante. É o implante hormonal. Que 0,05% das mulheres vão engravidar usando esse implante. Depois eu vou colocar de onde eu tirei esses dados aqui embaixo na descrição, tá? Então, de cada 2.000 mulheres, uma vai engravidar mesmo com o melhor método que existe. Então, cai por terra aquela coisa de só engravidar quem quer, né? O DIU Mirena, que é o DIU hormonal, 0,2%. Então, de cada 500 mulheres, uma vai engravidar. Isso tudo no uso perfeito, tá, gente? O uso típico é muito maior a taxa de falha. E a vasectomia é 0,10%. Então, de cada 1.000 mulheres que ficarem com um homem que fez a vasectomia e só usa esse método contraceptivo, uma vai engravidar. Bom, agora eu vou falar sobre outras formas de cirurgia que fazem a gente ficar estéril, né? Uma delas é a retirada do ovário. Então, se você teve algum problema no ovário, câncer, tumor, inflamação no ovário que não teve jeito, teve que tirar, então, se você teve que tirar os 2, não tem mais como você engravidar, né? Você vai ficar estéril e não vai mais engravidar. Só que, pela lei de planejamento familiar, não é possível fazer a retirada do ovário para fins contraceptivos, tá? É só se você teve alguma doença, algum problema mesmo que você teve que tirar, tá? E é muito ruim, tá, gente? Porque automaticamente você entra na menopausa, tem que ficar repondo hormônio, não é uma coisa legal. E aí tem outra técnica, que é a histerectomia, que aí todo mundo fala, ai, mas por que eu não posso tirar meu útero? Por que os médicos falam que não pode? Não pode mesmo, é lei. A lei de planejamento familiar não permite a retirada do útero para fins contraceptivos, tá? É proibido, o médico pode ser... É crime, entendeu? O médico ele pode ter o seu CRM cassado e até preso, tá? Eu acho que preso não vai, mas pela lei indica que ele pode até ser preso. Mas com certeza perder o CRM, acho que ele perde. Então, a histerectomia é a retirada total do útero. Então esse aqui é o canal vaginal, esse aqui é o colo do útero, e aí eles tiram todo o útero aqui, né? Eles vão tirar tudo isso aqui, e aí as mulheres, elas sempre querem fazer a histerectomia, as que eu conheço, porque falam, mas eu vou parar de menstruar, vai ser maravilhoso. Não é tão maravilhoso assim, tá? Porque, primeiro que o seu assoalho pélvico, ele vai ficar sem suporte nenhum. Então, ele vai ficar solto ali dentro. Então, é uma coisa a se pensar, assim, que é uma cirurgia muito difícil, porque depois eles vão... O médico que fizer essa cirurgia, ele vai ter que colar o seu assoalho pélvico em algum lugar lá dentro. Eu não sei exatamente como eles fazem, mas a fato é que isso fica solto ali. Depois, você tirou todo o útero, e aí os seus ovários? Eles vão ficar presos no quê? Né? Eles ficam boiando lá. Porque quando você faz a laqueadura, você tá vendo que tem essa membrana aqui, que ainda segura o ovário no útero? Então, as pessoas às vezes elas têm medo de, mas eu vou fazer a laqueadura e eu vou entrar na menopausa mais rápido porque o meu ovário ele não vai ter irrigação de sangue. Ele vai ter menos irrigação por causa que não vai ter esse contato aqui. Mas ele ainda tá grudado aqui embaixo, com essa membrana que o sustenta. Agora, se você tirar o útero todo, o seu ovário, ele vai ficar nadando lá dentro do seu corpo, entendeu? Ele não vai ficar conectado a mais nada, entendeu? Se vocês quiserem ver como é um ovário, um útero, um sistema reprodutor, tem o meu vídeo aí também no canal, mostrando a minha cirurgia. Então, realmente, o ovário, ele vai ficar lá avulso, entendeu? Ele não vai ficar conectado a nada. Então, você tem a chance, sim, de entrar na menopausa bem mais rápido.
Então, por isso que os médicos, eles costumam só retirar o útero em casos extremos, tá? De, enfim, câncer, muitos tumores, nem endometriose muito forte eles costumam tirar, tá? E em mulheres que já estão, assim, mais velhas, mais de 40 anos, que já estão próximas à menopausa também, porque aí, assim, o ovário ele vai acabar morrendo, né, sem irrigação sanguínea, mas não tem tanto, entre aspas, problema, porque a mulher já está entrando na menopausa. Agora, em mulheres jovens, retirar o útero é realmente problemático. Então, assim, é bom a gente saber essas coisas, porque eu também queria tirar o útero antes de fazer a laqueadura, né? Só que não é só benefícios, tem alguns pormenores aí que você tem que considerar. Bom, não tá acabando. Agora eu vou falar um pouco do DIU. Por quê? Porque eu usei o DIU de cobre. Não sei se vocês sabem, rapidamente eu vou falar aqui. Eu não posso utilizar nenhum tipo de hormônio, eu me sinto muito mal. Enfim, eu passo muito mal com qualquer tipo de hormônio. Seja implante, seja Mirena, seja pílula, injeção, eu passo muito mal. Então, para vocês que têm muita dúvida referente a DIU, onde o DIU vai ficar? O DIU vai ficar bem aqui. Se você colocar o T, tem o formato ferradura também, ele vai ficar bem aqui. E aí vai descer um fiozinho até aqui embaixo. Tá dando pra ver o T que eu fiz? Acho que não, né? Então, vou deixar mais forte. O T aqui. Então, ele vai ficar aqui dentro. E eu tinha muito problema com o DIU de cobre, tá? Por quê? Eu sentia claramente o T dentro do meu útero. Eles falam que não dá pra sentir. Gente, eu sentia. Eu fiquei, acho que foram 6 anos com o DIU e eu sentia sempre assim, toda semana eu sentia doendo lá dentro. Então era uma cólica horrível, porque já imagina um negócio raspando dentro do seu útero. Isso me atrapalhava muito na minha vida, academia, enfim, atrapalhava muito. Outro problema do DIU, pra mim, foi a colocação. Tem gente que não sente dor nenhuma na hora de colocar, ou tem gente que é sedado, enfim. Mas, como o meu convênio não cobria a sedação... Gato, sai daí! Como o meu convênio não cobria a sedação, eu tive que fazer sem anestesia mesmo, então a sangue frio. Já me deram várias dicas. Coloca um OB com anestésico aqui e tal. Só que, gente, não adianta, porque ele vai ter que abrir isso aqui, ó. Ele vai ter que abrir seu colo do útero até aqui em cima e colocar o DIU lá dentro, gente. É uma dor. Que assim, eu quase desmaiei. E a médica falou, olha, tem muita gente que desmaia aqui, então fica deitada uns 5 minutos, fica calma, que depois já vai estar melhor. E você vai poder levantar. Eu tenho uma amiga, eu não lembro quem era, que me contou esses dias que ela desmaiou colocando o DIU, de tanta dor que foi. Então, o DIU ele vai ficar lá dentro e ele vai atuar como um espermicida e ele não vai permitir que o espermatozoide se encontre aqui com o óvulo, porque eles morrem antes por causa do cobre. Existem várias outras definições de como funciona, tal, mas isso foi o que me explicaram, tá, gente? E aí, o meu caso, tá? O meu útero, ele não aceitava o DIU direito. Eu não sei o que acontece, mas eu tive que colocar 6 vezes. Assim, gente, eu pus 6 vezes porque eu não tinha opção, eu não tinha idade pra fazer a laqueadura ainda, eu não podia confiar só em preservativo, e aí eu coloquei 6 vezes, porque toda vez ele descia, caía. Então, assim, vale a pena você tentar ir uma vez, ver se você gosta, mas se você tiver uma opção de tentar um método hormonal, né, se você não for contra o hormônio, que nem eu sou contra o hormônio, mas se você não for contra o hormônio, acho que é interessante aí você pensar em uma outra coisa. Então, o Tzinho vai ficar aqui dentro, a mesma coisa pro Mirena, só que o Mirena não tem cobre dentro, ele tem hormônio, e aí ele vai impedir a fixação do óvulo aqui dentro do útero, né? Impede a anidação. A anidação é quando o embrião, ele gruda aqui, né? E aí ele começa a se desenvolver. Eu acho que não é embrião que fala, tá, gente? É o óvulo fecundado, tá? Porque embrião já é outra coisa. Tipos de cortes para você fazer a laqueadura. Como que o seu médico vai chegar até o seu útero para fazer essa cirurgia? Então, quando você vai ter um bebê, você faz o corte de cesárea, né? Que eles fazem bem aqui assim. Eles fazem um corte aqui, não é?
Então, esse corte, ele se chama laparotomia, que é quando você abre totalmente, né, o tecido para você chegar a algum lugar. Então, para a laqueadura, geralmente eles fazem esse corte mesmo, de cesárea, só que um mini corte, um corte não tão grande. Afinal, eles só querem chegar ali no útero, eles não querem tirar um bebê de lá de dentro, né? Então, eles fazem um corte desse, só que bem menor. Não é muito bom esse método porque ele causa muita dor no pós-operatório, né? Enfim, você tem que ficar vários dias de repouso, então eu não indico. Lógico que se for pra você fazer a sua laqueadura desse jeito, melhor fazer do que não fazer. Mas eu indico outra técnica, que é a técnica de laparoscopia. Geralmente, tá? Não é nessa ordem, cada médico faz do jeito que achar melhor, tá? Mas em mim, como foi feito? Desculpa. Um corte no umbigo, dentro do umbigo, um corte aqui e um corte aqui. Esse corte tem mais ou menos 1 centímetro. E aí, o que eles fazem? Eles colocam uma câmera por aqui e colocam 2 mãozinhas robóticas por aqui. E aí, eles vão mexendo lá dentro de você com mãozinhas robóticas. Tem também o vídeo da minha cirurgia aqui no canal. E vocês podem ver como que é feita essa por laparoscopia. É que nem a cirurgia de redução de estômago que eles fazem só por alguns cortes. Acho que você já deve ter visto algo parecido. E aí, com essas mãozinhas robóticas, eles pegam, colocam gás lá dentro, colocam um bisturi, colocam o cauterizador, colocam a câmera, e aí eles vão fazendo tudo desse jeito. É rapidinho a cirurgia, em 20 minutos você já terminou, porque é uma cirurgia simples, né? E a recuperação é bem melhor, porque não tem aquele corte grande, e também ficam poucos cicatrizes. E também tem uma terceira forma de fazer a laqueadura, que essa eu não conheço, eu só vou passar informação pra vocês, tá? Mas eu sei que existe, só que eu nunca encontrei informação nenhuma sobre ela. Que é a laqueadura via vaginal. Eles colocam essas mesmas mãos robóticas aqui por dentro, tá? Até chegar aqui, e aí eles cortam você aqui. Corta esse comecinho aqui. Agora, eu acho que são muito poucos médicos que fazem desse jeito, e eu não sei, sinceramente, como que é feito, tá? Eu sei que existe, tô passando informação pra vocês, mas como é feito, eu não sei. Então, agora, tipos de anestesia, é o último tópico. Que anestesia você tem que tomar pra fazer essa cirurgia? Bom, você pode tanto tomar anestesia geral, anestesia local, ou aquela anestesia que você toma quando vai fazer cesárea, que é... Eu esqueci, aquela que você toma nas costas, já eu lembro o nome. Então, vamos falar primeiro da anestesia geral. A anestesia geral é uma anestesia muito segura. E quando você vai fazer via laparoscopia, você tem que tomar obrigatoriamente anestesia geral. Eu não queria antes tomar anestesia geral, mas aí meu médico falou que eu tinha que fazer esse tipo de anestesia para esse tipo de cirurgia. Por quê? Gente, eles vão estar mexendo com mãos robóticas lá dentro de você. Você não pode se mexer nem um pouquinho, né? Senão, o cara ele tá ali com a mão robótica lá dentro de você, assim, né? Com o bisturi. Se você se mexe um pouco, se você tá acordando da anestesia, ele pode cortar outro órgão seu. Então, tem que ser anestesia geral, porque você não pode se mexer de jeito nenhum, tá? Mas assim, anestesia geral hoje é super simples, super seguro. Em 1 hora depois eu já tava acordada e super bem. Então, essa foi a melhor opção mesmo. Agora, toda cirurgia que eu fizer, eu vou querer anestesia geral. A cirurgia de... Opa, eu tô falando de tipos de anestesia. Ai, desculpa. Tem também a anestesia local com sedação, então eles só te sedam, né, e fazem a cirurgia, mas aí é só aquela técnica aberta, né, do corte aberto. E tem aquela anestesia que, gente... peridural, lembrei, peridural. Que você toma ali na coluna e da sua cintura pra baixo você fica totalmente anestesiado. E aí, às vezes, você toma essa anestesia e nem toma sedação. Às vezes, você fica acordado durante a cirurgia, o médico fica falando com você. Só que tá? Você tem que conversar isso com o seu médico. Eu acho esse tipo de anestesia um pouco mais perigosa do que a anestesia geral. Mas isso é algo que você que tem que saber e você tem que falar com o seu médico, tá? E, se possível, mais de um médico, fale com mais de um médico, porque às vezes o médico ele vai querer
que você faça o método que ele escolheu e pronto. Fala, não, esse é bem melhor, tal. Então sempre tem uma segunda opinião. Se quiser perguntar pra mim minha opinião também, eu falo minha opinião, mas eu não sou médica. É bom sempre perguntar pro médico. Então a peridural é aquela anestesia que as mulheres tomam quando vai fazer cesárea. É boa também para aquela técnica que você vai fazer aquele corte de mini cesárea. E aí você também não sente nada, mas você não obrigatoriamente precisa dormir durante a cirurgia, você pode ficar acordada. Bom, eu acho que foi isso, eu acho que eu não esqueci de falar nada. Vocês ficaram com alguma dúvida? Gostaram dos meus desenhos? Meus desenhos não, né? Os desenhos do meu marido, ele até assinou aqui, ó. Então eu acho que eu falei sobre todas as técnicas de laqueadura, que eu conheço pelo menos. A taxa de falha de uso perfeito de alguns métodos contraceptivos para vocês compararem, lembrando que a taxa de falha da laqueadura é de 0,5%, ou seja, de cada 200 mulheres, uma vai engravidar por ano, tá? Só que isso engloba todos os métodos de laqueadura, ou seja, a amarrada, a cortada, a que amarra e corta, a que só cauteriza e a que tira tudo também. Então, por isso que a taxa de falha é um pouco grande. Para salpingectomia, que é a retirada completa das trompas, não existe nada na literatura que fale de alguma laqueadura que tenha revertido ou taxa de falha, nada disso, tá? Mas pode ser que aconteça, não confie totalmente nisso também, tá? Não aposte sua vida nisso, porque o corpo humano pode sim construir uma trompa nova, nunca se sabe, né? E o que mais? Eu falei da ooforectomia, que é a retirada dos ovários, a histerectomia, que é a retirada total do útero, que não é tão bom assim como vocês pensam. Os tipos de cortes, o DIU de cobre e DIU Mirena, e os tipos de anestesia. Eu acho que isso sana a maioria das suas dúvidas, ou deixou mais dúvidas ainda na cabeça de vocês. Só que consulte sempre um médico, que ele que vai saber dizer com certeza e com propriedade mais detalhes sobre tudo isso que eu falei pra vocês, tá? Então, antes de você fazer a sua laqueadura, consulte 2 médicos para saber qual o melhor método para você. Questione o seu médico qual o método que ele vai fazer de laqueadura, porque às vezes você pensa que você tá laqueada, que tiraram toda a sua trompa, mas o cara só amarrou. Então, sempre converse com o seu médico, tá bom? Esse aqui foi um vídeo somente explicativo, informativo para vocês do que eu sei como paciente. Então, era só isso. Beijinhos.